Vamos lá, pessoal. Só trocar a câmera aqui pra gente ver de frente. Olá, boa noite, turma. Tudo bom? Temos aqui 22 participantes, contando aí com a administração e comigo. E agradecer a presença de todos vocês, né, nesse início de conversa migratória, né? Todo dia que se conversa sobre direito migratório. Então, sempre agradeço o Cedim pelo espaço. Enfim, fico muito feliz de fazer parte aí do grupo de professores desse que é um curso muito diferente, muito atualizado, o Cedim sempre sendo muito à frente do tempo. Fui aluno do saudosíssimo professor Leonardo Memer, na PUC, Minas Gerais. Então, fico muito satisfeito de ter todos vocês aqui, gente interessado em algo diferente, né, em algo que às vezes ficou faltando na faculdade, né, do direito internacional, algo que cativa um monte de gente, né, por questões políticas, econômicas, sociais, que buscam aí, de certa forma, trazer algo melhor para as famílias ou trazer novos desafios para as carreiras. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui junto comigo nesse módulo que a gente vai conversar sobre vistos de não imigrante, tá? Já já eu vou me apresentar, já já a gente vai bater um papo, né? Tô vendo que tem gente ainda entrando, mas vocês conseguem ver minha tela? Ótimo, estão vendo aí a apresentação que temos daqui para frente. Gente, não dá para falar de todos os vistos, não dá para falar de tudo que existe na migração envolvendo não imigrantes. A minha intenção aqui é escolher aquilo que, vamos dizer assim, está mais em voga, aquilo que realmente mais aparece no dia a dia de quem pode eventualmente operar com visto de não imigrante. E para aquelas pessoas que falam assim, olha, não quero saber esse negócio de visto de não imigrante, eu quero saber dos vistos de imigrante. E aí os green cards, aí é com o Vinícius, tá? O próximo módulo. Mas é muito importante saber, primeiro, certas regras, certos institutos que estão presentes ali na parte de não imigrante, até para que vocês possam fazer um bom planejamento para os clientes de vocês, ou para entender um pouquinho melhor a respeito dessas questões. Então, basicamente, a gente vai fazer uma apresentação, hoje a gente vai bater um papo, vou dar alguns avisos, passar aqui alguns contatos, para que vocês possam utilizar diretamente comigo. A gente vai fazer uma introdução falando de alguns conceitos básicos aos vistos de não imigrante, que é uma base que vai ser muito importante para entender cada um dos vistos que a gente vai discutir e os que a gente não vai discutir também, tá? A intenção é que a gente saia dessa aula de introdução, que pode ser hoje até na próxima quarta-feira, e depois a gente já inicia os estudos em espécie, né, a respeito do visto de turismo, visto de negócios, depois o visto de estudante. Depois a gente volta um pouquinho para a parte teórica para falar sobre Change of Status, né, o COS. Depois a gente fala sobre vistos de investidor, transferência de gerentes. A gente fala a respeito de outros vistos, né? Eu vou ali selecionar os vistos que mais são importantes, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão procurando outras formas de ir para os Estados Unidos sem precisar aí dos vistos de imigrante, né? Por causa da indisponibilidade do Visa Bulletin. E a gente termina o nosso módulo falando ali sobre prática jurídica. É muito importante também saber a respeito do dia a dia operacional, né, a respeito desses vistos. Eu tenho aqui algumas dicas, eu vou dar, inclusive, algumas sugestões que eu faço aqui na Bicalho. É algo que passa o tempo, a experiência vai te ensinando, e eu vou trazer isso tudo para vocês, tá? Basicamente, esse vai ser a visão geral, essa é a visão geral daquilo que a gente vai discutir. Enfim, a gente vai ter 7, 8 encontros para a gente poder conversar a respeito de todos esses tópicos com muita calma, com muita tranquilidade. Enfim, eu vejo que esses assuntos são complexos, geram muitas dúvidas, às vezes as pessoas têm situações pessoais delas que elas passaram envolvendo algum desses tipos de visto. É muito legal a gente poder trocar essas experiências aqui juntos, tá? Eu vejo que alguns
estão aí já bem firmes na vida migratória, outros estão aprendendo, outros são clientes, né? Então temos aqui uma plateia diversa na nossa discussão aqui. Mas enfim, fico à disposição de todos, independente do nível, independente da experiência. A gente vai trocar um pouquinho de experiência aqui daqui para frente, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar com a minha apresentação. Eu sou o Fernando, eu sou sócio da Bicalho. Acredito que vocês já ouviram falar da Bicalho. A Bicalho Consultoria Legal tá no Brasil, tá em Portugal, tá em Orlando. E a gente, há mais de 20 anos aqui no escritório, está trabalhando ali, principalmente focado em questões envolvendo negócios. É um escritório full service que tem jurídico, que tem contabilidade, mas o foco aqui é o jurídico internacional, o qual eu sou gerente. Então, junto do Vinícius, junto da Nayara, eu faço a gestão operacional dos processos migratórios aqui, tanto de não imigrante quanto os de vistos de imigrante. Deve ter gente que já me conhece, para quem não conhece, fica aí a minha apresentação a respeito da parte profissional. Enfim, eu entrei na Bicalho há 10 anos e 6 meses atrás. Eu entrei na Bicalho como estagiário, né? Entrei ali no sétimo período, oitavo período, e vi ali já algumas questões internacionais acontecendo, me interessei muito. E o Vinícius sempre muito prestativo na natureza dele como professor, me ensinou bastante coisa. Passei na OAB e aí, ao invés de ficar desempregado, acabei virando parte da equipe, né, como advogado. Fiz de tudo, gente, audiência, né, consumidor, né, passei por toda aquela parte do advogado, né? E depois, abrindo uma possibilidade na equipe, virei coordenador jurídico, depois virei gerente jurídico e depois virei sócio em janeiro de 2019. Então, normalmente o pessoal até pergunta quando eu faço processo seletivo, né, qual que é o plano de carreira da Bicalho, eu conto a minha história. A minha história na advocacia basicamente se resume dentro da Bicalho. Enfim, Vinícius é um grande mentor até hoje, né? Até pessoalmente. Enfim, vocês vão ter acesso a ele no próximo módulo, né? Devo tudo a ele, né? Mas, gente, eu não sou, nem sempre fui gerente e nem sócio do Bicalho. Eu sou de Governador Valadares. E essa informação é super importante aí para o direito migratório. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar da história? O pessoal já ouviu falar em Governador Valadares, envolvendo migração? É governador Valadólares, que chama. Valadólares. Pois é, gente. Quando eu era criança, eu ia na padaria, eu via dólar. O pessoal comprava pão com dólar. E não é brincadeira, tá? Houve um êxodo, principalmente em Governador Valadares, na década de 90 e nos anos 2000, para os Estados Unidos. Motivo, inclusive, de várias políticas contra o Brasil nessa época, né? Migração, inclusive, na sua maior parte, ilegal. Enfim, ironia do destino, né? Nasci em Governador Valadares, depois morei em Teoflotone, vim para Belo Horizonte com 7 anos. Enfim, e me apaixonei com o direito, né? E segui ali na PUC Minas, né? Ali no campus da Praça da Liberdade. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Me formei e já busquei, gosto muito de direito empresarial e busquei, já estando na Bicalho, né, como eu disse, já estava na Bicalho, já assumia papéis envolvendo direito empresarial, então fiz uma pós-graduação em direito de empresa, também na PUC. Fiz uma outra pós-graduação em compliance e integridade corporativa e finalizei ali meus estudos acadêmicos no ano passado como mestre em direito privado. Minha pesquisa, a minha dissertação foi em smart contracts, né? Quem quiser procurar, eu posso passar. Mas no próximo módulo que a gente vai se encontrar é contratos internacionais, inclusive vou falar a respeito desse trabalho e de outras questões que a gente vê aí que o mundo contratual não para, né? Então, como mestre em direito privado, escrevi a dissertação O Problema do Consentimento em Smart Contracts e me tornando mestre, mas
todos esses itens ali me levaram para um caminho que é a migração de negócios, business migration. É um advogado que tem a capacidade de enxergar dois universos jurídicos, como o brasileiro, como o americano, e faz a intercalação deles de uma maneira íntegra, e de maneira eficiente, prática, ele vai sair na frente, né? E muito desse conhecimento de business migration, esse é um dos maiores focos da Bicalho, a gente vai conversar aqui, tá? Eu fico muito feliz da gente estar, trocando essas experiências. Eu vejo que a gente tem uma turma bem diversa, né, para a gente poder trocar experiências. Vai ser muito legal a gente ver aí o background de cada um de vocês, para a gente somar aí o conhecimento. Enfim, eu acho que compartilhando isso vai ficar melhor ainda. Então vamos lá, pessoal. Vou dar aqui os meus contatos para que vocês possam ter eles em mãos, tá? Esse é meu e-mail, esse é meu celular corporativo, esse aqui é o meu arroba no Instagram. Fiquem à vontade, eu coloquei um QR Code aí para poder facilitar, né? Tem o Linktree aí para vocês terem isso em mãos. Gente, qualquer dúvida, qualquer questão, me manda um WhatsApp, né? Me manda um e-mail, né? Pode me chamar nas redes sociais. Eu sinceramente, eu amo dar aula, é muito legal ter essa troca direta com os alunos, troca de experiências. O direito migratório ele é muito restrito. É muito legal essa oportunidade que o Cedinho nos dá para a gente poder trocar experiências, porque normalmente os escritórios, o que que eles fazem? Eles fazem do jeito dele, não falam com ninguém, tem a rotina deles, isso tudo fica um mistério. A nossa intenção aqui, na verdade, é fazer o contrário, é compartilhar as boas práticas, até para que a gente tenha um sistema migratório melhor, cada vez melhor, porque realmente a advocacia e a operação migratória, principalmente aqueles que têm uma vivência jurídica brasileira, é muito diferente da vivência de trabalhos com os Estados Unidos, né? Então, fiquem aí meus contatos, fiquem à vontade para me adicionar, para poder me mandar mensagem, né? Fiquem à vontade para poder, enfim, trocar a experiência, e tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, pessoal. Tem alguns avisos aqui para a gente poder avançar. Peço muita atenção de todo mundo. A minha intenção aqui, gente, não é exaurir o tema de non-immigrant nos Estados Unidos, tá? Minha intenção é apresentar o caminho para que vocês possam ter, vamos dizer assim, ou o início ou consolidação daquilo que vocês já sabem. A gente precisa nivelar a turma. A gente tem gente que às vezes nem é advogado, ou é advogado, ou está no início da carreira, ou já tem uma carreira, já tem outros conhecimentos. A minha intenção aqui é, óbvio, passar pelo conteúdo, mas além disso, instigar a curiosidade de vocês para que vocês possam consumir mais a respeito dessas informações. Até mesmo passando aonde encontrar essas informações, como achar, quais são os caminhos para poder achar as melhores informações. E, gente, não é na live que você vai encontrar essas informações, não é no Instagram que você vai encontrar essas informações. A gente vai atrás dessas informações juntos, direto da fonte. Não vai ser um achismo. A gente vai aqui passar pela parte teórica e prática daquilo que de fato acontece no direito migratório e na nossa vivência na Bicaro a respeito dos temas que a gente vai tratar aqui, tá? Eu vejo hoje, né, principalmente nas redes, um monte de gente discutindo a respeito dessas questões migratórias, né, e acaba que, enfim, não é exclusivo das questões migratórias nos Estados Unidos, mas tem muita desinformação, tem muita questão ali que precisa ser muito melhor curada, né, enfim, aqui a gente vai passar diretamente para os pontos que estão direto na lei, estão direto nas normativas, para a gente poder nivelar a turma de diferentes backgrounds e a gente possa avançar da melhor forma. Tô vendo que tem gente, a maioria das pessoas que estão com câmera aberta parecem que estão no computador ou algum dispositivo com tela maior.
E, gente, eu vou recomendar que vocês façam isso. Nem que seja num computador, nem que seja num tablet. Vai ser importante que vocês. Porque eu vou colocar muita coisa na tela. Eu estou usando um método de apresentação que é o Prezi, né? Não é PowerPoint, então ele vai ficar pequeno para você caso você utilize o celular. E tem mais. Normalmente eu vou colocar alguns QR codes na tela para que vocês possam ter acesso. Enquanto eu falo a respeito do assunto, vocês conseguem ter acesso sobre aquilo que eu estou falando no site do USCIS, no site do Department of State. Vocês conseguem então interagir com esses QR codes enquanto eu falo. E serve também como material de estudo mais à frente. Caso vocês queiram retomar essas aulas, vocês vão ter acesso aos mesmos QR codes, né? E vocês conseguem assistir essa aula junto com o material complementar que está aí nesses QR codes, tá? Então não usem o celular, porque aí provavelmente você vai precisar dele para ler o QR Code que está aparecendo na tela, tá? Eu vou falar algumas coisas em inglês, tá? E se alguém tiver dúvida enfim, não souber o que eu estou falando, não tem problema, tá? Levanta a mão, eu repito, eu explico de outra forma, mas tem alguns termos que eu vou utilizar aqui, que a linguagem, o termo jurídico, vai ser muito importante para identificar aquilo que exatamente eu estou falando. É óbvio que logo depois que eu falar em inglês, eu vou traduzir, tá bom? Enfim, mas saibam que não vai precisar saber muito inglês para a gente poder falar a respeito dos assuntos que a gente tem aqui. O inglês intermediário já tá bom, mas tem algumas questões que eu vou trazer em inglês para que vocês possam já se familiarizar com certos conceitos e vocês possam consumir esses conceitos de outras fontes, né, para além daquelas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, enfim, fiquem à vontade caso precisem que eu responda ou reflita melhor a respeito de alguns pontos, né? Mas saibam que vai ser importante, né, acompanhar esses termos. Normalmente eu escrevo no próprio slide para que vocês possam ver, porque vocês vão ver certos termos várias vezes. Eu brinco, né? Antes de ser advogado, eu fui professor de inglês, né? Então, com 17 anos, comecei a dar aula no CCAA, né? Não sei se vocês conhecem, é assim que se fala, né? E eu comecei a dar essas aulas muito cedo, e eu comecei a aprender inglês com 6 anos de idade. Então acaba que certas coisas, às vezes, até eu troco o idioma. Então, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, pode me perguntar, enfim, pode me trazer aqui que não tem problema. Eu estou vendo aqui no chat rapidinho que a Jaqueline pediu o ID da reunião, vou passar para ela. E o Iron falou a respeito das gravações. Iron, recomendo que você olhe com a gestão do Cedinho, mas pela minha experiência, não é a minha primeira vez aqui como professor desse módulo, fica gravado lá e você consegue ver até depois da finalização do curso, tá bom? Qualquer dúvida, me chama que eu estou atento aqui no chat. Então, normalmente estava falando a respeito do inglês, né? Tem a palavra professional, que aparece muito nos vistos de não imigrante e imigrante. Às vezes a gente acha que é profissional, né? Mas a palavra professional, no uso estrito daquele que é migratório, aqui no nosso caso, são pessoas que têm bacharelado ou algum tipo de conhecimento especializado. Veja só. A gente às vezes lê a palavra professional e nem dá tanta importância para ela, né? Acha que aquilo é qualquer tipo de trabalhador, mas não é, né? Normalmente a migração vai utilizar a palavra worker para trabalhadores em geral e o professional para pessoas que têm um conhecimento especializado ou pelo menos um bacharelado. Então veja que a utilização do termo correto aqui vai trazer uma tecnicidade importante para a gente poder avançar. Que eu vou fazer também? Todo início de aula, eu vou colocar lá no chat o link dessa apresentação, porque aí vai ficar o material para vocês, tá? Só que aí, o que que acontece? Tem gente que normalmente vê os próximos slides, aí eu vou fazendo as perguntas e as pessoas já sabem as respostas. O que eu faço? Eu limito até certa aula o acesso. Então, a cada aula vai ter um link novo
E na última aula, a gente vai ter um link completo com todas as aulas, com todos os slides, para que vocês possam ter isso em mãos, tá bom? A intenção porque às vezes o fato de achar o material lá na plataforma, às vezes fica difícil de identificar qual é a aula que eu falei a respeito disso. O que que eu faço eu deixo no QR Code o acesso a esse documento, a esse site, e aí fica mais fácil, porque vocês sempre vão ter acesso à documentação e informação daquela aula, tá? Então vocês, de forma póstuma, né, depois da aula, vão ter acesso à plataforma, vão ter acesso a esses QR Codes. E, gente, eu vou entregar material complementar para vocês livros, capítulos, decisões migratórias. Eu vou fazer isso tudo através desses QR Codes que vão aparecendo na tela, tá? E aí é o seguinte, aquilo que eu vou passar para vocês é para fins acadêmicos, tá? Não comercializem, né? Aquilo ali é só para que vocês possam ter acesso à informação, a algo mais complementar, se tiverem mais curiosidade. Enfim, é algo que só serve para que vocês possam estudar. Tomem cuidado aí com a segurança digital para terceiros dessas informações e documentos que eu vou passar para vocês. Gente, tem uma questão aqui que eu falo sempre antes de iniciar as aulas. É, o tema migração, ele é extremamente polêmico. E nessa nova administração, gente, qualquer espirro do Trump vira notícia, né? E aí, para desespero de alguns, para tristeza de outros, de muitos, né? E também para alegria de algumas pessoas. Enfim, independente do espectro político, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou falar nem bem, não vou falar mal, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um conteúdo meramente acadêmico, tá? Tem, às vezes, algumas pessoas, e pode fazer à vontade, perguntas a respeito da própria história, do que aconteceu. Um cliente que tem uma dúvida, pode trazer. Mas olha, o que eu estou fazendo aqui é uma apresentação acadêmica, é uma discussão acadêmica, tá? Não é uma opinião jurídica a respeito do caso individual de cada um de vocês. Né? Aquele famoso disclaimer, né, que é muito utilizado aí nos casos americanos, tá? Então, aquilo que eu vou trazer aqui para você são fatos, são interpretações jurídicas que estão na doutrina, que estão alinhadas com AILA, American Immigration Lawyers Association, independente de posição política, independente de opinião jurídica dos fatos que a gente vai discutir, tá? Eu gosto de fazer esse disclaimer porque às vezes a pessoa fala, ah, não, eu vou falar isso com o meu cliente. Opa, utilize isso com responsabilidade, essas informações. É óbvio que vou fazer o melhor para dar os melhores conceitos jurídicos, mas como eu não tenho acesso a esses fatos, essa pessoa não é cliente da Bicalho, eu não consigo exatamente trazer uma opinião jurídica assertiva. É, continuando aqui na nossa conversa, gente, vocês vão me ver sempre sem paletó, sem gravata, né? Eu gosto de trazer uma aula mais leve, mais tranquila, né? Algo que seja menos maçante, né? A gente está aqui 7h28 da noite, depois de um trabalho extenuante ao longo do dia, né? Então, eu fico muito feliz de contar com a atenção de vocês, mas eu vou fazer isso de um jeito mais leve e descontraído, tá? Isso não vai tirar a seriedade daquilo que a gente vai discutir aqui. Vão ter óbvio, momentos que a gente vai discutir de um jeito mais leve, mais tranquilo, mas vai ter também a parte teórica pesada, densa. Eu vou sempre tentar tornar isso mais leve. Então, eu gosto de mexer muito, às vezes eu sou muito acelerado, vocês vão me ver suando, né? Então, eu já tiro o paletó, tiro a gravata, né? E tento tornar isso o mais leve possível, que tem gente que às vezes, pelo menos no outro módulo que eu lecionei no ano passado, tinha gente de madrugada por causa do fuso assistindo a aula, porque estava na Europa, tinha gente que estava na Califórnia, né? Tinha gente do outro lado do mundo assistindo. Então, ver teoria o tempo inteiro de forma densa e maçante não vai ser muito produtivo. Eu falo que tem três formas de explicar de forma didática um assunto: um jeito teórico, uma forma prática e o dia a dia. Eu não vou ficar só na teoria, eu não vou ficar só na prática, eu não vou ficar só no dia a dia,
tá? Eu vou, vamos dizer assim, dançar entre esses três lugares. Eu vou sempre intercalando a parte teórica, depois a parte prática e depois o dia a dia, principalmente ali no final, na parte prática, né, do final do módulo que a gente vai conversar, né? Então, a minha intenção não é discutir principiologicamente, teleologicamente os conceitos que a gente tem de direito internacional, público, privado. Eu não vou, de certa forma, dividir esse conhecimento como é normalmente dividido na academia em geral. Eu vou trazer o que, e eu acho que esse é o principal diferencial do CEDIM, é tanto trazer a parte teórica, que ela é necessária para embasar o andamento do aprendizado de vocês, mas também a parte prática e o dia a dia, né? Quem já preencheu aí um DS 160 de um visto de turismo, sabe que tem algumas coisas que você pode fazer nesse preenchimento que vão vai ficar mais fácil. Você não vai atrasar ali alguns pontos, né? O sistema cai, né? Você às vezes não salva direito, você perde um preenchimento, esquece algumas questões. Então, a minha intenção é trazer também um dia a dia que a gente sofre aqui com advogados na Bicara, que todo mundo sofre no sistema em geral, né? Então, é óbvio que se vocês quiserem, e eu vou vendo ali ao longo do caminho que a gente vai conversando, eu vou trazendo mais um aspecto em relação ao outro. Mas eu vou tentar equilibrar a parte teórica com a parte prática, com o dia a dia, que esse é o principal objetivo do CEDIM. A gente tem ali um horário extenso para a gente poder conversar, o que é excelente. A gente começa às 7 horas e, gente, só uma catástrofe para eu não entrar na sala virtual às 7 horas, tá? Eu espero, como o Cedim orienta, às 7h05 para poder iniciar a aula que começa a ser gravada. Eu faço o possível para não falar nada de matéria antes desse horário. Fico aí, inclusive, às vezes com o microfone aberto para tirar dúvida, para conversar, aquela coisa meio pré-aula, né, fisicamente. E a gente vai até 8h40. Às 8h40 é uma pausa de 20 minutos, tá certo? A gente volta às 9 horas da noite e vai até às 10h10, tá? Então, a gente tem muito tempo, acaba que, querendo ou não, fica um pouquinho mais tarde, mas é necessário porque a gente tem muito assunto para a gente poder conversar. A última vez que eu fiz essa aula deu mais de 500 slides, né? Então, é muita informação que eu quero trazer para vocês, atualidade, né? Então, vamos aproveitar o máximo possível para chegar no máximo 7h05 no início da aula, né? Não deixe de entrar. Lembrando que o Cedim passa uma lista de presença virtual, né, em um determinado horário da aula, tá? Então fiquem atentos aí, cuidado que se tiver aí, tem gente que às vezes liga a aula, tá dirigindo, vai fazer outra coisa, vai fazer isso no mercado. Pois é, fiquem atentos que o Cedim passa normalmente essa lista. Eu nem fico sabendo, simplesmente aparece aí para vocês. E também vai ser importante que vocês absorvam o conteúdo, porque esse conteúdo vai ser avaliado, tá? Então a gente vai ter uma provinha, né, a respeito, pode ser mais de uma provinha, a gente ainda está definindo aqui a respeito disso no módulo com o Cedim. A gente vai avaliar esse andamento aí de alguma forma com o conteúdo em aula. E eu prometo, gente, aquela coisa de professor de faculdade. Tudo que tiver nas perguntas foi falado em aula. Eu não vou lá no rodapé, né, do livro, né, do material complementar para trazer as questões enfim, avaliá-los dessa forma. Minha intenção, na verdade, de alguma forma, que vocês possam absorver o principal do conteúdo que a gente vai discutir aqui. Não vai precisar ser mestre em direito internacional para responder, tá? Qualquer um que teve acesso às aulas vai conseguir responder isso da melhor forma. Vamos lá. É, essas perguntas que eu vou fazer, eu faço algumas perguntas durante a aula e a gente está passando por um fenômeno que é o chat GPT, né, gente? E aí, enfim, até no processo seletivo eu tenho sofrido muito com isso. Gente, o processo de aprendizado passa por esse caminho de lembrar, de conectar pontos.
né? Então, por mais que eu possa trazer aqui algumas perguntas durante a aula ou nos próprios exercícios, eu recomendo que vocês façam isso de forma honesta, até para que eu tenha ali, de certa forma, uma referência daquilo que vocês estão absorvendo, tá? É muito difícil hoje a gente brigar com a inteligência artificial, ela é muito útil, eu uso bastante, isso não é a questão, né? Mas a gente tem que fazer um uso responsável dessas novas tecnologias para a gente não perder o aprendizado necessário, que esse aí tem que ser sempre a moda antiga, por mais que a gente tenha novos instrumentos, né? A gente, é óbvio que vai trabalhar ali algumas questões que envolvem tecnologia e tal, realmente ajudam a gente a desenvolver automações em nossa rotina. Mas, enfim, façam o possível para assistirem às aulas, para que vocês possam pensar nas respostas da melhor forma possível. Como eu disse, a gente vai ter ali 20 minutos de pausa. Pode ser que eu esteja no meio de um assunto, eu não vou fazer isso religiosamente, normalmente eu faço, meu braço aqui me avisa que deu o horário, mas, enfim, vou sempre respeitar esses 20 minutos e, gente, deu os 20 minutos, eu vou começar na hora a aula, tá? Então estejam de volta nesses 20 minutos, tá? Muito importante porque as coisas às vezes vão acontecendo e vão esquentando, e a gente fala um assunto importante, às vezes, nessa segunda aula, nesse segundo momento de aula. É importante que vocês fiquem na aula até o final. É óbvio que algum dia pode terminar um pouquinho mais cedo, pode terminar um pouquinho mais tarde, mas conto com a compreensão de vocês. Gente, vamos falar aqui um pouquinho de etiqueta digital. Esses novos tempos que não são tão novos mais, né, de videoconferência. Gente, eu vou pedir que vocês mantenham o microfone fechado, né? Entrou na aula, óbvio, pode dar boa noite, né? Pode dar um oi para a turma, mas é importante que, às vezes, tem criança, tem carro de som passando, né? Isso pode atrapalhar alguém ouvir a aula, então mantenham o microfone de vocês fechados. Agora, eu não vou ser aquele professor que vai falar, gente, vamos abrir a câmera todo mundo para ver onde que vocês estão e por aí vai. Eu não vou fazer isso, mas é desejável, tá? É muito melhor a gente fazer essa troca se vendo. Mas, olha, eu vou respeitar, principalmente aí pela rotina das pessoas, que vocês possam manter a câmera fechada, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou. É óbvio que pelo menos um com a câmera aberta, tá? Para pelo menos eu ver ali um retorno daquilo que eu estou falando. Mas é muito legal, eu fico vendo vocês estão na minha frente aqui em cima, é muito legal ver as expressões, a concordância. Então fiquem à vontade para manter a câmera aberta, mas com o microfone fechado. Se quer falar alguma coisa, tem um instrumento que vocês podem utilizar aqui no Zoom, que é o levantar a mão, vai estar aparecendo aí na tela de vocês. Se não aparecer, se vocês estiverem no Windows, é o Alt Y. Era esse, eu não uso o Windows, então eu não lembro direito, mas eu acho que é o Alt Y, né? Um atalho que aparece mão levantada. Fiquem à vontade, gente. Eu não quero ser aqui o dono da palavra o tempo inteiro, então fiquem à vontade para levantar a mão. No momento oportuno, eu vou passar a palavra para vocês. E eu adoro ser interrompido com boas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, não deixem para depois, que normalmente eu vou falar rápido, então eu me empolgo, né? Eu já me conheço, então parem ali, levantem a mão que eu vou perceber, né? Vai aparecer aqui para mim na tela. Eu tô com três telas abertas, então se vocês me verem para baixo ou para direita, para frente, eu tô olhando essas três telas, tá? Eu não tô ignorando vocês. Então, eu estou aqui do lado com o chat, com as anotações da aula, com o monitor principal. Então, fiquem à vontade para levantar a mão. Se tiver ali alguma questão que não pode falar no momento, não pode abrir o microfone, pode escrever no chat, tá? Eu sempre fico aqui, um olho na aula e outro olho no chat, tá? Então, fiquem à vontade para mandar a pergunta por ali. No momento oportuno também, eu vou abrir essa palavra e vou discutir a respeito dessa questão. Muito do que eu vou trazer aqui vai ser polêmico. Vão ter divergências de visões, divergência de experiências.
E, gente, a discussão é aberta. Fico feliz, tá? Fazendo isso de forma educada, de forma tranquila. A gente está aqui para poder somar e multiplicar nosso conhecimento juntos, tá? Então, eu não quero ser o dono da verdade, tá? A gente pode trocar experiências, a gente pode discutir alguns pontos. Às vezes, na próxima aula, eu trago outras visões. Então, eu quero sempre estar dividindo com vocês as discussões. Eu não quero ficar falando o tempo inteiro sozinho porque eu gosto muito de falar, gente. E aí, enfim, eu quero compartilhar esse tempo com vocês também, para que a gente possa trocar experiências. Deixa eu ver se a gente passou aqui algumas questões. A última que eu trouxe é a respeito de normas jurídicas. No Brasil, a gente tem um Código Penal, um Código de Processo Civil. A gente tem um Código Civil, a gente tem um Código de Processo Civil. Nos Estados Unidos, o sistema jurídico é diferente. As leis e normativas são esparsas, até mesmo em precedentes. Temos memorandos, instruções normativas, portarias. Então, eu não vou passar para vocês a legislação seca e até mesmo porque, gente, a legislação seca ela é muito difícil de entender se não tiver um pouquinho de contexto. Então, eu vou colocar algumas vezes o texto da lei para exemplificar ali o conceito que eu estou trazendo para vocês, tá? Mas eu vejo que eu acho melhor aprender os conceitos para depois ir na legislação seca para que isso possa fazer sentido. É até difícil, gente, porque não tem ali um código migratória dos Estados Unidos. Tem parte da legislação americana que, de fato, fala a respeito de imigração no título 8 das regulações federais. A gente tem o Immigration Nationality Act também, o INA, que centraliza boa parte das regras migratórias. Mas, no geral, isso não está tão bem descrito, ainda mesmo nessas fontes normativas, tá? Então, o que eu vou fazer é que, por mais que eu divida em assuntos, eu não vou diretamente na legislação seca, exatamente para que vocês possam entender os conceitos e depois possam aí com mais tranquilidade visitar isso futuramente. Então, vamos lá, pessoal. Eu queria entender um pouquinho da nossa é, da nossa turma. Eu estou aqui com 26 pessoas. Aí vamos utilizar aquela ferramenta de levantar a mão, tá? Fazer uma série de perguntas, eu quero ouvir. Vocês podem abrir o microfone, eu quero saber de vocês também, até para eu direcionar as nossas aulas aqui. O que que eu já tive aqui no Cedinho? Eu já tive estrangeiro, eu já tive brasileiro, eu já tive gente da Califórnia, como eu disse, advogado, não advogado, cliente. Enfim, tá do outro lado agora, né? É muito legal essa troca. Enfim, o próprio cliente às vezes entende algumas coisas que a gente faz na nossa operação com mais profundidade. Vamos começar, óbvio, né, pelos colegas. Quem de vocês aí é advogado? Aí levanta a mão para eu ter uma noção a respeito de vocês. Boa, temos já três, quatro. Ótimo. O Tiago, muito bom. Kátia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Carla, levantando a mão fisicamente, né? Muito legal. Legal. Amanda, Gustavo, ótimo. Paula, Paula Narron. Conheço demais, né, Paula? Bom te rever. Para quem não sabe, Paula tá aí já aprendendo, muito legal, já tem uma visão migratória, né? Prazer te ter aqui. E Deixa eu tua ver quem cliente. mais. E tua cliente, né? Verdade, verdade, Paula. Eu não queria te explanar aqui, mas já que você tocou no assunto, É, excelente cliente, advogado. cara, muito obrigado, Paula. Muito prazeraço te ter aqui. É muito Igualmente, legal igualmente. ter essa troca. Gente, vamos colocar assim metade, Iron, Carla, beleza? Camila. Legal, legal. Ótimo. Agora vamos para outra pergunta, né? Que quem de vocês, aí abaixa a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Quem de vocês já trabalha com imigração? Pode ser como advogado, não advogado, paralegal, enfim. Opa, excelente. Nossa, é muita gente. Que legal. Valesca.
Ótimo. E a Paula, óbvio, né, Paula? Ótimo, que legal. Então a gente tem metade da turma. Opa, Jaqueline, ótimo, Edson, muito bom. Então a gente tem metade da turma advogado, metade da turma já trabalha com imigração, né? Já tem uma noção desses conceitos que eu vou trazer. É óbvio que eu vou me acostumando com os nomes de vocês e vou me acostumando com a carinha de cada um de vocês. Aqui no Zoom é ruim que eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo enquanto estou compartilhando a tela. Mas é muito legal ver aí que tem gente já trabalhando com imigração, né? Gente, alguém de vocês aí está fazendo o EB2NW, EB1, vistos de imigrante? Amanda, você faz tudo, né? Que isso? Ela tá rápida no gatilho. Linds, Jéssica, Marcela, Jaqueline, que legal, muito bom. E é óbvio, a gente tem outras pessoas ali, legal, muito bom. Ótimo. Então, eu já estou conhecendo. Então, temos gente aqui que, como eu disse no início, né? Iron, Camila, ok. Como eu disse, tem gente de vários backgrounds. Muito obrigado, gente. Vocês foram rápido no gatilho aí, estava testando a atenção de vocês. A gente vai se conhecendo ao longo do tempo. Se vocês quiserem, quando eu abrir a palavra, se apresentar, falar quem vocês são, para dar um pouquinho de contexto, para eu entender, para eu conseguir direcionar a resposta. Que é aquela coisa, uma coisa é responder para alguém que já sabe fazer processos migratórios, outra coisa é responder para uma pessoa que é uma novidade. A gente tem de tudo isso. Temos advogados, não advogados, pessoas que trabalham com migração e não trabalham com imigração. Gente, eu pessoalmente, eu não sei vocês, mas eu não gosto, sabe aquele negócio de primeiro dia de aula? Fala seu nome, de onde você é, né? Né? Ah, o que que você faz? E aí a gente passa 2 horas e a aula acabou. Então eu acho melhor a gente já começar as discussões, já começar a aula, falar a respeito daquilo que vocês estão interessados, não é à toa que estão aqui do que a gente se aprofundar demais, gastar tempo demais com, óbvio, quero conhecer cada um de vocês, mas a gente vai fazendo isso ao longo das nossas conversas, tá? Podemos fazer assim, que aí a gente vai direto ali, ao ponto. Então, ótimo, gente. Gente, se vocês tiverem problema com essa apresentação, se não estiver aparecendo direito para vocês, né, fiquem à vontade para me falar, eu consigo transformar essa apresentação em PDF, tá? Mas eu faço dessa forma porque fica interativo, você pode clicar nesses pontos aqui na apresentação e aí você vai direto naquilo que você quer, você não precisa seguir a ordem, né? É uma apresentação interativa, então acaba facilitando, pelo menos para mim. Eu fico feliz que o Cedinho deixou eu apresentar dessa forma, porque, enfim, eu acho que fica mais engajante aí, fica mais fácil para que vocês possam ter acesso às informações. Então vamos lá, pessoal, tomar uma água e hora, hora para a nossa introdução. Hora da nossa introdução, vamos lá. Gente, esse aqui é o gráfico, um pouco desatualizado, mas nada diferente daquilo que está hoje, com certeza muito mais daquilo que a gente está falando, né? A gente vai falar a respeito de visto de não imigrante. Já já eu explico a diferença para vocês, né? A gente está falando de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que diariamente visitam os Estados Unidos. E também milhões e milhões e milhões de pessoas que têm seus vistos emitidos. Eu gosto desse, desse gráfico aqui que mostra aí o estágio em 2023 desses vistos do top 15. Primeiro México, segundo Índia, terceiro Brasil. Isso aqui me chama atenção demais. Gente, com certeza absoluta, tem muitas e muitas vezes pessoas que vão com visto de não imigrante para os Estados Unidos do que pessoas com visto permanente. Essa emissão de vistos normalmente não tem limitação, como é o caso dos vistos de imigrante que a gente vai ver mais à frente. Isso aqui me chama a atenção porque a gente tendo esse nível de visitas nos Estados Unidos, esse número de vistos emitidos para esse grupo aqui, que são
mais de 10 milhões de pessoas lá em 2023, pós-pandemia, com certeza é muito mais. Hoje, a intenção aqui é que a gente trabalhe num grande market share. Se você está aqui e quer aprender sobre visto de não imigrante, você está falando ali de mais de 1 milhão de pessoas que é seu market share. Então você vai ter acesso, normalmente, a um público que vai ter mais facilidade de te contratar. E aí eu já estou falando como advogado pensando no comercial, porque o visto de imigrante, principalmente para advogados licenciados, é o caso da Bicalho, é muito caro. Mas fazer um visto de turismo, um visto de estudante, que por mais que tenham várias pessoas ali que possam fazer isso no dia a dia, tem empresas que fazem isso, que não precisa de advogado, mas é muito importante conhecer juridicamente algumas situações. Quantas vezes a gente aqui na Bicalho não ouviu um cliente que falava assim: Nossa, eu tentei o visto de estudante e deu errado 5 vezes naquele lugar que eu fiz. E aí a gente fez e preencheu de forma correta e juntou documentação e informações de uma maneira mais inteligente e essa pessoa conseguiu a aprovação. Então a gente está falando de um market share e de uma importância global que passa de 1 milhão de pessoas no caso do Brasil. Então é muito importante que vocês conheçam o visto de não imigrante, porque eles são, muitas vezes, um caminho para as pessoas se legalizarem nos Estados Unidos. É um degrau que essa pessoa vai subir para que ela possa concretizar esse sonho dela, que é morar permanentemente nos Estados Unidos. Aqui me chamam a atenção, inclusive, outros países, né, como China, Índia, que são países que basicamente aumentaram violentamente a sua migração para os Estados Unidos. E a gente tem, volta e meia, clientes estrangeiros também nos procurando para que a gente possa assessorá-los, com questões migratórias. Então, ter um conhecimento especializado nesse tipo de visto pode trazer ali um leque que não é só do Brasil, é do mundo todo, né? E tem certos públicos, né? Óbvio, México, Índia, China, que certamente tem ali seu lugar no top 5 de maiores nacionalidades que vão visitar os Estados Unidos. Veja que esse top 5 normalmente domina metade da migração total dos Estados Unidos. Então, acaba que facilita ali o seu aprendizado de cada nacionalidade, de como cada um delas funciona. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de história. Porque é o seguinte, gente, aqui a gente no Brasil, a gente não tem muito uma vivência migratória muito forte. O Brasil ali, óbvio que tem a sua legislação migratória e faz parte do nosso curso aqui, que a gente vai falar a respeito de imigração no Brasil, mas poucas pessoas, às vezes, sabem a respeito desse assunto, que tem uma legislação própria, inclusive que foi alterada recentemente, e, enfim. É, mas é difícil a gente conceber um problema migratório no tamanho dos Estados Unidos. E que às vezes a gente acha que esse problema migratório ou essa questão migratória, né, nem sempre é um problema, é uma solução, mas essa questão migratória não é de hoje. Essa questão migratória tem mais de 100 anos nos Estados Unidos, que é definida ali por um precedente muito relevante que é basicamente conhecido como o gênesis ali do direito migratório americano. Foi no século XIX. E é isso. Eu vou fazer uma introdução com vocês a respeito dessa história. Gente, tem cliente, inclusive, que até hoje eu falo a respeito dessa introdução, que às vezes o cliente ele fala assim, Fernando, eu tenho visto, eu tenho direito de entrar nos Estados Unidos. Pois bem, não é isso que diz a história jurídica migratória nos Estados Unidos. E a gente vai trazer 4 pontos, basicamente. Vou falar um pouquinho a respeito da história. Vou falar do Chinese Exclusion Act, vou apresentar a estrutura migratória, né? Eu estou falando dos departamentos, daqueles que são mais importantes, cada uma das funcionalidades, e vou apresentar ali, finalizar essa introdução com conceitos importantes como status, o que é 94, validade de visto, né, o que é trabalho para fins migratórios. Esses conceitos, inclusive, né, vai e volta presidente, eles se mantêm
idênticos. É óbvio que tem administração que vai focar em certas regras, outras em outros pontos, mas basicamente a intenção é que vocês entendam de forma principiológica, né, de onde vieram esses conceitos e para que eles vão ser utilizados. Porque, gente, muito que eu vou dizer aqui para vocês vai resolver 90% das perguntas que vocês vão ter ao longo da sua jornada, porque são principiológicas, estão no princípio, estão nos princípios da lei que já foi publicada. Então, vamos começar aqui a respeito da história migratória nos Estados Unidos. Tem a ver lá no século XIX com os imigrantes chineses. Os imigrantes chineses, e aí eu estou falando imigrante, não no sentido legal, né, jurídico, na verdade eram pessoas que saíram do seu país de origem, da China, e foram para os Estados Unidos buscar uma vida melhor. Esse contexto aqui não é a minha intenção falar demais de história, é só apresentar um pouquinho algumas variáveis que são importantes para entender esse movimento histórico. É que esses imigrantes estavam passando por problemas internos dentro da China, principalmente com a rebelião de Taiping, houveram algumas catástrofes naturais, enfim, os Estados Unidos estavam ali na chamada Corrida do Ouro, e essa corrida do ouro levou ali a alguns aspectos, principalmente para o crescimento e manufaturização dos Estados Unidos, principalmente com a ida para o oeste e com a construção de ferrovias, né? Então, esses chineses estavam sendo contratados até pelo próprio Estados Unidos para que eles pudessem ajudar na estruturação dessas ferrovias principalmente. Então, como não tinha muita gente ali nessa área que não fosse ali do povo natural, desse ponto, que enfim é outra questão aí dos indígenas, mas as ferrovias foram pensadas de uma forma de temos aqui o início dos Estados Unidos na costa leste, mas uma forma de levar então o desenvolvimento para o oeste. E aí, ferrovias transcontinentais e transnacionais foram construídas muito através dessa mão de obra barata, que naquela época já era vista como uma mão de obra barata, e a própria cultura oriental é uma cultura muito disciplinada, né? Então, o sucesso das ferrovias americanas é, adveio ali muito do esforço desses chineses que foram contratados e muitas vezes saíam da casa da família, jovens, que iam para os Estados Unidos, receberam uma moeda forte, que na época já era forte, e levavam ali, de certa forma, para o país de origem essa estruturação. Mas muitos e muitos desses imigrantes chineses não saíram dos Estados Unidos, mesmo com o fim da empreitada que eles foram contratados. E até esse momento, inclusive, não existia uma preocupação ali de excesso populacional, ou, enfim, de luta para os recursos escassos disponíveis nessa área. Então, os imigrantes foram ficando, foram estabelecendo suas terras, foram se envolvendo com o comércio, e, enfim, o chinês, pela cultura oriental também, acabou se colocando em situações de trabalho precário, perigoso, né, sendo muito disciplinados e, ao mesmo tempo, sendo empreendedores, né, fazendo a sua plantação, fazendo o seu comércio novamente também por um fator muito cultural, né? Os chineses estabeleceram uma força que às vezes uma pequena gleba ali de terra produzia e comercializava algo que grandes latifundiários não conseguiam. E aí, esses chineses que estavam ali em suas comunidades começaram a criar uma concorrência econômica com já os americanos já instalados nas respectivas áreas. E aí, gente, eu peço até desculpas pelos próximos slides, mas é importante que vocês vejam aquilo que era o sentimento americano naquele momento. E aí a gente tem um movimento xenofóbico para a tirada desses chineses dessa área.
principalmente de trabalhadores americanos. A gente tem aqui uma charge, né? The Chinese must go. Quem colocou isso no jornal foi o Partido dos Trabalhadores da Califórnia, né? Literalmente chutando eles de volta para a China, né? Salvaguardando ali o americano. Gente, só um parênteses. Não mudou muita coisa hoje, não, né? A gente está ouvindo muito a respeito de China, ouvindo muito a respeito dessa exclusão desses estrangeiros da mídia, né? Um sentimento novamente xenofóbico, muitas vezes, de que é nós contra eles, né? Essa terra é nossa, né? Eles não podem ficar aqui, né? Então existiu esse sentimento, de certa forma, de concorrência contra os recursos que estavam disponíveis na época. E aí veja só essa nova charge, né? A gente tem ali o imigrante, a senhora Liberdade segurando ali os recursos, né, disponíveis à época, né? E a família americana que está ali morrendo de fome, esperando, né, esse alimento, esse recurso chegar para eles, e o chinês ali se colocando de alguma forma para poder destruir isso, né? Pegar, roubar, né? E de novo, gente, não parece tão novo assim, né? Essa charge, né? Tá escrito ali embaixo. É certo para um Chinaman. Olha só, esse termo aqui foi utilizado a partir de 2020, né? To jeopard a white man's dinner. Tá certo um chinesinho vir da China e destruir um jantar de um branco? Gente, olha só, que loucura. Enfim, esse sentimento xenofóbico tomou conta do país e levou ali a uma revolta da população e desses grandes latifundiários que tinham ali seu comércio, as suas rotas comerciais, para que eles pudessem fazer movimentos legislativos para poder tirar esses chineses daquela região. Porque, olha, não preciso mais de você, chinês. Volta para sua terra. Basicamente, aqui a gente tem aqui a proclamação de alguma questão aqui que a gente vai falar, mas basicamente chutando eles de volta para a terra do sol nascente. Basicamente limpando os Estados Unidos dessa sujeira que são os chineses. Por isso até eu pedi desculpas aí por essa apresentação. Eu sei que ela é dura, mas ela é muito importante, um marco histórico para que vocês entendam a contextualização do início do direito migratório nos Estados Unidos. E veja que essa briga com a China não é recente. Essa briga com a China ela é antiga, né? Questões comerciais, questões imigratórias e basicamente o sentimento da população americana, que também era imigrante, né, gente? Diga-se de passagem, né? O The Chinese must go. É óbvio que tem a visão dos dois lados, né? Por isso que é necessário aí, no momento que os humanos, né, os indivíduos não conseguem mais se autorregular, a legislação entra para que isso possa ser resolvido. Aí, não sei se é da melhor forma ou da pior forma, mas é assim que aconteceram os fatos. Basicamente, o que que aconteceu? Essa migração acontecia de forma, entre aspas, clandestina, mas não era legalizada de alguma forma. E aí o Tratado de Burlingame permite a imigração chinesa em 1868. Então houve ali um tratado internacional bilateral, né, com a China e Estados Unidos, para que houvesse então a utilização dessa mão de obra para a consecução das empreitadas das ferrovias. E aí passaram-se ali alguns anos, mais de uma década, né, houve uma preocupação na limitação dessa migração, criando ali uma cota, né, disponível para que a migração ocorresse de forma legal em 1880. Em 1882, aquele sentimento que eu trouxe para vocês ali, talvez 20 e poucos anos depois do início, né, da legalização dessa imigração, houve esse sentimento popular e a votação e a emissão da lei de exclusão chinesa, que basicamente é o seguinte: ó, o imigrante chinês que estavam nos Estados Unidos desde 1880 poderiam sair e retornar desde que
tivessem um certificado de direito de retorno. O que vocês acham que é esse certificado nos dias de hoje, pessoal? Que vocês acham? Qual que é o nome que a gente dá para ele, esse certificado, que não era esse nome na época, mas o que vocês acham que nasceu aqui no Chinese Exclusion Act? Deportação, verdade, Iron, verdade. Mas o nome do certificado, Iron, né, na verdade. Isso, Green Card. Luísa trouxe aqui a resposta. Boa, Luísa. Green Card, né? Mais conhecido aí tecnicamente como cartão de residente permanente, tá? Mais para frente a gente vai ver que a palavra Green Card ela não existe na legislação migratória. Ela é uma invenção vulgar, né? Então, toda vez que eu ouço um advogado falando Green Card, eu já falo. Mas óbvio que querendo ou não, esse é o nome que todo mundo conhece. Então, esse é o famoso certificado de residência permanente. E aí o Iron matou a charada aqui. Com o certificado, você está bem para residir dentro dos Estados Unidos. Não é cidadão americano, não, tá? Mas você pode residir com esse certificado em mãos. Agora, se você saiu e quer voltar e está sem o certificado, você não entra mais nos Estados Unidos. E é o seguinte, em 1888, olha só essa parte aqui muito interessante. Em 1888, o retorno é proibido de todos os chineses, mesmo com o certificado de direito de retorno, que é o que a gente está chamando aqui de certificado de residente permanente. Mesmo que você tivesse certificado em mãos, não dava para você entrar nos Estados Unidos. E aí, cadê os juristas, né, para poder chegar para mim e falar assim, Fernando, mas e o direito adquirido? E Fernando, né, não se pode voltar aí naquilo que já estava em lei, né, naquele momento. E olha só, de fato aconteceu. O Xi Jinping, que é um chinês, o que que ele fez? Ele saiu dos Estados Unidos com o certificado dele na mão, então ele estava nos Estados Unidos desde 1880, né? E ele saiu dos Estados Unidos com um certificado tranquilo. Olha, eu tô com certificado, né? Tô com minha casa lá, tá tudo lá, minha plantação, tá tudo bem. Eu vou lá na China levar dinheiro para minha família, ver a minha família, tô tranquilo. Mesmo com essa legislação em 1888, eu vou tentar entrar nos Estados Unidos. Então, o que que ele fez? Ele saiu dos Estados Unidos antes do Exclusion Act e ele queria retornar para os Estados Unidos falando: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu já estava nos Estados Unidos aqui, a lei mudou quando eu estava em trânsito para a China, né? Enfim, eu não posso ser negado, a minha entrada não pode ser negada nos Estados Unidos. Não é possível, com o certificado emitido pelo próprio Estados Unidos, ele não foi revogado, eu não perdi, ele está aqui comigo, né? A minha residência permanente, minhas coisas estão aí dentro do país. O que que eu vou fazer? Pois bem, como o Iron trouxe, ele foi deportado, assim como vários outros que tentaram entrar nos Estados Unidos. Mas enfim, gente, ele processou os Estados Unidos. Olha só que interessante, né? Naquela época, a gente aqui no Brasil, a gente estava meio perdido ainda com algumas coisas, né? Mas enfim, já havia uma Suprema Corte nos Estados Unidos, organização jurisdicional, né? Conceitos de direito interno e internacional. Mas enfim, o Xi Jinping foi negado de entrar nos Estados Unidos com o certificado na mão. E aí, gente, vem aí a primeira discussão que a gente vai ter na nossa conversa. Antes disso, Carla, um momento muito bom, levantou a mão. Pessoal, quando você falou da permissão para reentrar, eu me lembrei, assim, muitos anos atrás eu trabalhei nos Estados Unidos, eu morei um tempo nos Estados Unidos e Uhum, eu trabalhei com direito de imigração para uma advogada, aham, vendo os formulários, e eu me lembrei de não sei se existe ainda, porque eu tenho muito tempo que eu estou fora, que é o I-131, que era o perfeito, Travel Advance Permit. Parole. Isso, Advance Parole, é isso mesmo.
E ainda existe isso que eu tô pensando. Existe sim. Eu gosto de falar o termo advance parole, né? Ah, Porque o que que acontece? Cara, ótima pergunta. É óbvio que aqui, de um jeito didático, eu trouxe que é um certificado de residência, né? uhum. Mas a estruturação técnica não seria exatamente um certificado de residência. Os Estados Unidos não aceitou eles residirem nos Estados Unidos. Ele tolerou os chineses de ficarem dentro dos Estados Unidos, que é algo que acontece quando você faz um ajuste de status, por exemplo. E, gente, quem ainda não sabe o que é isso, só um momentinho aqui só para eu responder a Carla, tá? Então, quando você faz um ajuste de status, as pessoas acham que quando você faz um ajuste de status, ufa, agora eu estou nos Estados Unidos tranquilo, aguardando a minha decisão. Na verdade, o que você está fazendo é, Estados Unidos, eu quero descumprir os termos do meu visto de não imigrante. Eu estou aqui como turista, achei lindo e maravilhoso a Disney, quero ficar aqui para sempre, né? Então, eu estou aqui com o meu processo de visto, eu tenho o visto disponível e eu faço o protocolo do ajuste de status. O protocolo do ajuste de status dá acesso ao Employment Authorization Document, que é a autorização de trabalho, ao Advanced Parole, que é a autorização de viagem, e o Social Security Number, a depender do caso ali. E aí, esse Advanced Parole, parole, gente, já, não sei se vocês sabem o que que é. Parole é condicional. É como se você tivesse uma prisão, porque de fato você está numa prisão condicional dentro dos Estados Unidos. Qual que é essa prisão? O seu processo migratório em andamento. É que Mas não aí pode sair. o americano ele tolera que você saia se você tiver com Advanced Parole, entendeu? Que aí é uma preocupação, é como se você fosse dar uma saidinha da prisão, sabe? Né? Você dá uma saidinha na prisão e depois tem que dormir na cadeia de novo. É isso que é o advance parole. Né? Então, até hoje existe o formulário I-131 e é uma boa visão aí do que poderia ser esse certificado também naquela época. É algo que eu estou sendo didático aqui, só tentando trazer o passado com a visão de presente. Estou com Ótima memória pergunta. boa, viu, professor? Porque tem quase 20 anos. Tá com a memória boa, e os americanos são muito resistentes de alterar essas Ah, questões, né? é, Então, enfim, o formulário 131 é o mais legal de preencher, né? Quem já preenche formulário aí, o pior de todos, com certeza, é o do ajuste de status. Mas obrigada. vamos lá. Espanha, cara. Voltando ao Ping, o que que vocês acham? Estou abrindo para discussão, né? O que que vocês acham que a Suprema Corte decidiu? Então, teve primeira instância, segunda instância, Suprema Corte dos Estados Unidos. O que que vocês acham que os Estados Unidos fez com a jurisdição americana, na verdade, a Suprema Corte, em última instância, o que que ela decidiu a respeito do caso do Ping? Vocês acham, de um lado, que falaram assim, não, realmente, Ping, que absurdo esses agentes federais xenofóbicos fizeram com você, né? Você está com certificado em mãos, né? Venha cá, entra para os Estados Unidos, né? Você não tem culpa da alteração que aconteceu no meio tempo. Não teve nem regra de transição. Como é que você ia prever? Ou que os Estados Unidos falou, não, Ping, esquece. Esse é meu país. E aí, o que que vocês acham que aconteceu? Já tive a primeira resposta aqui, e a Luísa trouxe, que os Estados Unidos possuem discricionariedade para decidir. Ok. O que que vocês acham? Eu acho que ele falou, problema seu. Que aí, vocês são maldosos? Que isso? Muito maldosos aí com o Tchê-Tchê-Tim. Não, eu não, os Estados Unidos. Claro, com certeza, com certeza. Eu gosto de fazer essas perguntas, gente, porque quando chega o cliente para falar com a gente, às vezes ele fala assim: Poxa, Fernando, mas eles têm que aceitar entrar nos Estados Unidos, né? E vocês vão ter que lembrar do J.J. Pink. Deixei o QR Code aí, a decisão da Suprema Corte é curtinha, bem diferente da nossa Suprema Corte, tá? Vale a pena a leitura. Ali é o nascituro, ali que cresce todo o direito migratório americano, tá? Tanto para não imigrantes quanto para imigrantes. Tem uma base que sustenta toda a visão americana a respeito do seu direito migratório. Gente, o que que vocês acham? Ah, não, acho que impôs condições. Poderia ser um parole, né?
revogar um documento simples assim. É, Raimundo, você é um homem prático. É, enfim, vamos lá, vamos ver quem acertou. Ninguém quer ser o advogado do Tchê Ping, né? Senhores são maldosos. Muito bem, mais alguém quer falar? Mais alguém tem uma opinião? Querem discutir? Tô vendo que não. Então vamos fazer diferente. Quem acha que não deram a entrada para ele? Ele não entrou, ele perdeu. Levanta a mão. Carla primeira, né? Rebeca, Lindsay, Vanessa, Luísa, Elizabeth, Juliana, Eric. Pois é. Raimundo, cadê o Raimundo? Levanta a mão aí, Raimundo. Isso. Pois é, maravilha. Ayla, Jaqueline. Enfim, gente. Vamos lá. Tem gente aí que não levantou a mão. Valesca. É, ok. Ótimo. Então a maioria da turma acha que ele não entrou. Já devem ter aberto aí o, o PDF, né, com a decisão. E aí é o seguinte, agora outra pergunta, tá? Essa pergunta é muito importante. Que eu vou precisar aqui. Raimundo achou uma Alt Y, não sei como vai aí, tá, Raimundo? Mas enfim. Boa, excelente, excelente. E é o seguinte. Já vou adiantar então para a gente chegar no veredito aqui. Negaram a entrada dele nos Estados Unidos, tá? E aí, qual que vocês acham? Aí eu preciso de palavras, né? Qual que vocês acham que é a sustentação jurídica? Qual foi o embasamento? Que não é discricionariedade da Luísa, tá? Qual foi o embasamento jurídico? Que é o embasamento que todos vocês sabem, tá? Que a Suprema Corte utilizou. Ele não usou um artigo, né? Até usou, óbvio, que é uma decisão jurídica, mas qual que é a palavra que foi utilizada que faz toda a diferença ali nessa decisão para o Ping ser negado nos Estados Unidos? O que que vocês acham? Opa, Soberania. Vanessa, muito bom. Quem falou ali também? Eu, Foi Juliana. Juliana? Isso. Juliana, maravilha. Soberania, Amanda também, muito legal. Soberania, gente. Esse conceito de direito internacional, ele é espinhoso. Mas, enfim, não deixa isso para o Leonardo Nemer. É a nossa intenção aqui, o estudo de direito migratório. Em vários momentos, a Suprema Corte falou a respeito de soberania. Né? Então, gente, toda vez que o cliente chega assim para mim e fala: Olha, você acha que vai dar certo? Eu falo: Olha, estar dentro dos Estados Unidos não é um direito, é um privilégio. E um privilégio que somente a soberania dos Estados Unidos pode definir. Uma frase que me marcou muito na decisão da Suprema Corte do Ping foi que decisão de excluir, está dentro desse parágrafo aqui, ó. A decisão de excluir aliens, olha só como que o americano chama o estrangeiro de alienígena, tá? Esse alienígena está entrando na nossa terra, o direito dele não pode ser maior do que a soberania dos Estados Unidos. O direito de nenhum indivíduo que não é americano vai ser maior do que a soberania dos Estados Unidos. A decisão de deixar pessoas entrarem nos Estados Unidos e saírem dos Estados Unidos é um incidente da soberania dos Estados Unidos e que não pode ser subvertido por nenhum indivíduo, ainda mais de um alienígena. Né? Então, essa foi a visão. Óbvio que a decisão traz aqui a Constituição americana e outros pontos, mas o poder de limitar é um incidente da soberania dos Estados Unidos que, por sua vez, não pode ser overruled, né? Não pode ser diminuído por causa de um direito de um individual alienígena. Sim, cara. É, no caso, a soberania também vale para quem já foi, conseguiu a cidadania? Eles podem tirar Opa! a cidadania também? Perfeito. Ótima pergunta, excelente. Depois que você se torna cidadão americano,
se não teve misrepresentation, se não teve fraude, o que é misrepresentation? É você mentir ali no processo de naturalização. Se esse processo foi válido, né, e eficiente e eficaz no sentido jurídico, cara, agora você faz parte dessa soberania americana, que é óbvio que advém do Estado, tem uma divisão ali, mas enfim. Sim, eu gosto de brincar, às vezes, se você está na Venezuela e a Venezuela entra em conflito armado com o Brasil, os Estados Unidos vai mandar um avião para te buscar. Aí é a história completamente diferente, tá? E mais ainda, se você, como americano, violar a soberania dos Estados Unidos, você ainda vai sofrer com a legislação em alguns pontos, tá? Mas enfim, essa é outra história, né? Tem outras questões envolvendo essa avaliação, mas olha, depois que você se torna americano, você faz parte daquilo que os Estados Unidos entende como soberano. Então, eu, como soberano, eu quero o bem da minha população, estou sendo didático e alegórico aqui para não entrar na legislação, e a partir disso, eu vou te proteger dos alienígenas. Essa que é a visão do americano. Então, ninguém te impede de entrar nos Estados Unidos, a não ser que tenha ali um fator de segurança nacional, tá, Carla? E aí, aproveitando sua pergunta, Carla, e com green card? E com cartão de residente permanente? Os Estados Unidos, mesmo com o cartão na mão, você seguiu na linha tudo certinho. Os Estados Unidos pode negar sua entrada no país? Que vocês acham? Eu acho que sim. Esse é um status temporário, né? Não é um. Aliás, é permanente, mas é como se fosse no limbo, né? Você não é nem cidadão, Você está nem. intermediário, você nem não imigrante, É. alienígena e nem cidadão, né? Como era o J.J. Ping. É, pois bem, gente. A pessoa que tem cartão de residente permanente pode ter sua entrada negada nos Estados Unidos. Uma pessoa com cartão de residente permanente pode ser deportado dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é soberano. Ele só vai legislar e agir para os seus cidadãos. O residente permanente, não, tá? O residente permanente não é cidadão, tá? Ele continua sendo um estrangeiro que tem residência permanente no país. Vocês não acreditam que o Trump, lá no primeiro mandato dele, ele fez um travel ban na pandemia de pessoas com green card? Pois Ele é, vai fazer agora também para aqueles estudantes que estão protestando de acordo com, em pois favor da é. Hamas, e quem Eles tem green card são também, vistos eu acho como que deveria votar. terroristas, né? É. Então, mesmo estudando com green card, se você apoiar grupos que eles entendem, Ele- aí eles mesmos entendem é. quem são os Aham. terroristas, né? Você também está sujeito a, a ações de remoção, que aí é a deportação, né? Em estrito senso. Então, vejam só, gente, green card, por mais que seja o sonho de muita gente, não garante a permanência nos Estados Unidos. Green Card é residente permanente, né? E já é muito difícil de conseguir. Imagina os turistas, imagina os estudantes, imagina o trabalhador temporário. Menos ainda, tá? É óbvio que o travel ban do Trump no primeiro mandato foi revisitado pela justiça. Ele teve que fazer mais de três travel bans para a justiça aceitar como ele fazia. Ele, por causa da pandemia, o fechamento das fronteiras, ele também estava fechando as fronteiras para os residentes permanentes na primeira tentativa do travel ban. Né? No final das contas, isso ficou livre. Mas algo que está em voga, até a Carla trouxe, né? A Venezuela tem sido um foco muito forte ali das medidas anti-imigratórias do Trump. E pode ser que até o final desse mês, ou mês seguinte, está previsto um novo travel ban do Trump 2.0, né? Se tiver, a gente vai voltar nesse assunto com certeza para a gente poder comentar. Mas vejam só, gente, o Trump pode fazer isso? O legislativo pode fazer isso? De certa forma, sim. Ele tem limitações de poder, tá? Ele sozinho não consegue ter o comando total dessa soberania. Ele tem que ter uma justificativa para poder impedir a entrada dessas pessoas, mesmo sendo residentes permanentes, tá? Mas, enfim, essa é uma discussão um pouco
jurídica, enfim, não vou entrar no mérito, mas em tese o governo americano tem a soberania nacional e mesmo com o Green Card, ele pode impedir a sua entrada. Imagina com visto de turismo, imagina o visto de estudante. Tem alguns clientes, inclusive, que chegam assim para mim, Fernando, eu fui lá fazer a entrevista de turismo, o oficial me perguntou o nome e já negou o caso, ele pode fazer isso? Pode, claro. Né? Se fizeram com o Tchê-Tchê-Ping, com o cartão de residente permanente, imagina com você. Né? E pode processar, pode fazer o que achar melhor, ele pode processar os Estados Unidos, você com certeza vai perder. Enfim, muito interessante. Leiam aí o precedente do Xi Jinping, porque aí enfim, quando você se torna um operador migratório, se você conhece esse contexto do Xi Jinping, você se torna um profissional diferente que, né, Carla? O dia a dia migratório, você preenche muito formulário, mas você entender o porquê de algumas coisas é muito melhor, porque formulários mudam, os princípios demoram muito tempo para alterar, independente de quem estiver no governo. Então vamos em frente. A gente falou do Chinese Exclusion Act. E aí a gente tem, óbvio, diversos outros fatos históricos que aconteceram nos Estados Unidos que tem ali uma evolução de como a gente tem uma estruturação do sistema migratório hoje, tá? Eu não vou passar nesse contexto histórico, senão a gente vai ficar nesse contexto histórico, né? Mas a minha intenção é mostrar para vocês agora como está a estruturação hoje, como funciona o sistema migratório. E muito do que vocês vão ver na estruturação aqui vem do 9/11, vem do 11 de setembro, tá? 11 de setembro foi talvez um dos últimos marcos para a migração dos Estados Unidos, porque houve uma comoção muito forte a respeito da situação migratória. Não sei se vocês sabiam, mas os terroristas, né, que sequestraram os aviões estavam nos Estados Unidos com visto de estudante, tá? Estudando questões de aviação. Então, olha só, imagina você americano no governo, né? Você que é americano, você assinou embaixo, deu o visto para o terrorista entrar no seu país, estudar aviação ou fingir que estava estudando aviação e sequestrar um avião e causar um desastre, a tragédia que aconteceu em 11 de setembro, né? Que todos nós aqui, ou se não lembra, não viu, sabe, e quem lembra foi extremamente marcante para o mundo todo. Que a partir de então, principalmente a administração na época, criou o nós contra eles. É nós contra o mal, o eixo do mal, né? Inclusive, me lembra muito o que acontece hoje com o Trump. O Bush exigiu um registro dos muçulmanos de origem do Oriente Médio, daqueles que estavam presentes nos Estados Unidos. Foi uma grande deportação que aconteceu naquela época, e aí por motivos banais, sem motivos e sem embasamento jurídico, todos, óbvio, em cima dessa soberania que a gente conversou, que às vezes não é tão bem utilizada ali nos processos imigratórios. E houve uma revolução do sistema migratório americano. Essa revolução, gente, aconteceu muito rápido. O sistema do governo americano agiu muito rápido para se reorganizar, para falar: olha, migração não é qualquer agência que vai fazer, não. Migração é assunto de segurança nacional. E aí criaram que no Brasil, de certa forma, a gente pode chamar de ministério, né? É o Department of Homeland Security, é o Departamento de Segurança Nacional. Esse Departamento de Segurança Nacional, gente, tem diversas agências internas, né? Tem, óbvio, ali o secretário, o Chief of Staff e por aí vai. Mas me chamam a atenção algumas dessas agências. A migração está aqui dentro. Eu estou vendo o Ivan ali, vendo a tela. Ivan, difícil demais achar onde que está a migração, né? O que vocês têm que procurar é o USCIS, o US Citizenship and Immigration Services. É até difícil
de encontrar aonde, nesse esquema, nesse emaranhado de questões, aonde que está, onde que a gente manda os processos, né? O Department of Homeland Security, então, interligou a inteligência de segurança nacional dos Estados Unidos com os assuntos migratórios. E aí, gente, tem uns clientes que às vezes chegam assim para mim e falam: Fernando, você acha que os Estados Unidos vai descobrir que eu estou trabalhando aqui? Aí eu falo, cliente, se ele quiser saber a cor da meia que você estava vestindo ontem, eles vão conseguir descobrir. É óbvio que o americano não vai gastar recursos para isso. Ele vai ter que ter uma motivação, uma causa provável para interligar essas agências. Sinceramente, a interligação não é muito boa, não, tá? Por experiência própria. Mas para assuntos de inteligência e segurança nacional, funcionam de forma intensa. Então vamos lá, vamos ver algumas dessas agências que estão internas ali, né? Vamos lá, Office for State and Local Law Enforcement. Olha só que interessante, gente. A polícia local está subjugada ao mesmo ministério que a migração. É óbvio que a questão migratória é federal, mas os estados têm ali prerrogativa jurídica para se organizar na sua questão de polícia ostensiva, militar, é, enfim. Mas vejam que existe uma possibilidade de interligação das duas agências que estão dentro de um mesmo ministério. Quem mais? Countering Weapons of Mass Destruction. Olha só, a gente lembra aqui de alguns personagens lá no Iraque e por aí vai, né, que criaram a justificativa para esse tipo de agência, né, que o anti armas de destruição em massa, que foi algo que ficou muito em voga na época, com antrax, com mísseis atômicos, enfim, aquela coisa feia que aconteceu no Afeganistão, que não encontraram, mas, enfim, tá junto ali dessas questões. Olha só quem tá aqui, o ICE, o famoso ICE, que tá toda hora aí aparecendo nas notícias, né? US Immigration and Customs Enforcement. Esse aqui dá medo nas pessoas. É esse o policiamento especializado em questões migratórias e aduaneiras, tá? Então envolve também questões de tráfico, né, e contrabando, mas focando nas questões migratórias. É esse policiamento especializado, né, que envolve questões migratórias, que faz aí o cumprimento de mandados, né, que vai atrás das pessoas que não estão com status ou que estão na lista de prioridades para a remoção dos Estados Unidos, que com o Trump está cada vez maior. Outro relevante aqui é o CBP, US Customs and Border Protection. CBP é famoso porque é ele que vai te investigar na hora que você chega no aeroporto. Na hora que você chega no aeroporto nos Estados Unidos, ou pelo porto, né, por água, né, você vai encontrar um agente que vai ter ali o emblema do CBP. É ele que vai te entrevistar, vai te investigar, vai te revistar. É ele que vai deixar ou não você entrar nos Estados Unidos. Finalmente, Ivan, achamos aqui o USCIS, né? Olha só, aonde que ele está? Tá lá embaixo, ó. Olha o tanto de coisa que já vimos que agora chegamos lá no USCIS. O USCIS famoso porque é ele que analisa, na verdade, a palavra técnica é adjudica os pleitos migratórios para benefícios migratórios. Ele normalmente não emite os vistos, tá? A não ser em algumas situações, mas é ele que faz a decisão de mérito ali para avaliar. Ele pode fazer entrevista, pode pedir documentos, mas enfim, é normalmente um local de avaliação técnica do mérito do pleito. É para onde a gente manda a maioria dos pleitos migratórios. Aqui temos a guarda costeira, e aí essa guarda costeira é diferente, ela envolve a questão marítima, e temos o serviço secreto. Olha só, gente. Então, o USS tem acesso a
todo esse emaranhado de contra-terrorista, weapons of mass destruction, state and local police, ICE, border protection e por aí vai. Vejo então que a preocupação da migração depois de 11 de setembro foi uma questão de segurança nacional. Criou-se então todo um emaranhado de um sistema que pode conversar entre si e pode aí trocar inteligência para, principalmente no SAS, para tomar as decisões nos seus pleitos. Maravilha, vamos começar com o CBP, né? É uma instituição muito importante que vocês precisam conhecer. São 328 portas de entrada nos Estados Unidos. O CBP é esse aqui, com essa carinha aqui, esses emblemas são importantes. Eles, inclusive, repaginaram isso recentemente, então essa é a carinha nova de cada um deles. Ele vai estar lá, aquele agente de fronteira, como eu disse antes, que vai avaliar se você pode entrar nos Estados Unidos ou não. Ele questiona, ele investiga, e ele está preocupado com outras questões também, com tráfico, é aquela coisa, operação aeroporto mesmo, tá? Enfim, eles estão lá para proteger as fronteiras dos Estados Unidos e também focar ali na inspeção, que esse é o nome técnico dado às pessoas que entram nos Estados Unidos. O ponto que vai ser mais importante para vocês aqui na nossa operação, né, no nosso dia a dia migratório, é que o CBP emite um certificado de inspeção de estrangeiros, mais conhecido como I-94. Os mais antigos que operam na migração há muito tempo sabem que esse I-94 é um papel dado em mãos. É que você andava com esse 94. E aí, enfim, a fraude acontecia, né? Porque uma pessoa que estava com o I-94 na mão, no sistema não era eletrônico. E aí, enfim, a partir dos anos 2005, 10, eles passaram a informatizar. E hoje, gente, vocês conseguem entrar no site do CBP e emitir o I-94 seu e de outras pessoas. O I-94, gente, é a maior comprovação de status legal dentro dos Estados Unidos. Então, quem vocês vão procurar para saber a respeito do status é o CBP. A gente vai ver mais sobre I-94 lá nos conselhos, tá? Vamos em frente. O nosso queridinho USIS, uma relação de amor e ódio, né? Porque é terrível em alguns pontos, maravilhoso em outros. Né? O USIS, enfim, tem gente que fala a USIS, tem gente que fala o USIS, eu gosto de falar o departamento USIS, tá? Mas enfim, tanto faz. É, tem gente que chama também, se vocês vão ver nos textos complementares, algumas pessoas se chamam de CIS, tá? Mas é uma nomenclatura que está em desuso. Normalmente é USIS por completo. É uma agência dentro do Department of Homeland Security responsável por adjudicar pedidos de benefícios de imigração. Quando você lê a palavra adjudicar, é a mesma coisa que decidir. Lato sensu. Stricto sensu é um pouquinho diferente. Não quero entrar aqui no mérito de qual é a diferença. Mas, basicamente, no final das contas, ele vai tomar uma decisão a respeito de residência permanente, cidadania, extensão de status e por aí vai. A gente vai falar muito de USIS. O USIS vai ser a principal agência que a gente vai comentar aqui nas nossas aulas. Então, o site do USIS, inclusive, é muito bom para ser uma fonte de informações. É óbvio que as informações são bem escondidas, mas depois que você identifica, eu vou ajudar vocês a identificar algumas, o site do USIS fica muito bom para que vocês possam ter isso em mãos. Esse aqui é o emblema que o USIS usa, que foi repaginado, é o mesmo do ICE, né? Gera um medo aí nas pessoas que normalmente veem. Então, basicamente o USS vê se qualifica ou não, pode fazer uma entrevista, né? O USS não é uma agência de poder de polícia, que é diferente do CBP e do ICE. O USS não tem poder de polícia, até mesmo de investigação, tá? Ele pode, inclusive, entregar o pleito migratório para o ICE, para o CBP ou para a Justiça, para que ele possa investigar e se aprofundar e devolver para o USS e por aí vai.
Mas veja só a última frase ali: o USIS tem o poder de encaminhar indivíduos para procedimentos de remoção, assim como o CBP e o ICE podem fazer. Né? Então, é como se fosse uma central jurídica, que não é um foro, como a gente conhece, né, na vida judicial brasileira, mas é uma central administrativa que adjudica os casos e tem interligação com as outras agências para poder seguir. Parênteses. Sabe o que o Trump tá querendo fazer? Ele está querendo fazer que, se você tiver o visto permanente de cadamento negado, ele quer já automaticamente exigir que o USIS mande o processo para remoção desse estrangeiro. Então é uma faca de dois gumes que ele quer criar mais forte. Ou você tem um visto aprovado, ou você é deportado no final das contas. Ele pode fazer isso? Pode, porque as agências entre si têm essa conversa aí, apesar do USIS não ter o poder de polícia. Joia, vou responder a pergunta da Jaqueline Alves de Souza. Né? Ela trouxe alguma diferença entre os termos remoção e deportação? Uma coisa é igual à outra, tá? Na verdade, os removal proceedings, eles são o gênero de duas espécies, né? Tem a espécie exclusion e tem a espécie deportation, tá? Eu usei os termos técnicos em inglês para não causar confusão. Então, os procedimentos de remoção são generalistas. Dentro deles tem exclusão e deportação, tá? Para explicar bem fácil, não é isso, mas para facilitar o entendimento. A exclusão é a pessoa não está dentro dos Estados Unidos fisicamente e ela é excluída de entrar nos Estados Unidos, mesmo não estando lá. E a deportação é a pessoa está dentro dos Estados Unidos fisicamente, acontece um processo para que ela seja removida do país e devolvida para o país de origem, que pode ser de nacionalidade ou de residência, tá? Essa aí é a diferença. Então, eles são meio que sinônimos, viu, Jaqueline? Mas tem essa diferença técnica aqui que eu não vou entrar nesses processos que tem a ver com outro módulo, tá bom? Maravilha, então respondido. Pessoal, 8h40. O tempo voou, né? A gente estava esquentando aqui. Vamos fazer nosso break, tá bom? Eu vou, assim que a gente fechar a câmera aqui, 20 minutinhos contado no relógio para tomar uma água, respirar um pouquinho para a gente ir até 10h10, tá bom? Então vejo vocês às 9h02, 9h03, mais ou menos, tá? Até mais.